Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 22, vamos continuar meditando nessa série de reflexões. Não sei se você já colocou um endereço no Waze ou no Maps, e quando ele te dá o destino, você sabe, tem certeza que tem caminho mais curto. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece comigo, eu coloco lá em casa algum tipo de endereço para o lado do centro, ou um consultório lá pela região da prefeitura, e o Waze me manda pela Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, depois ir para o centro, sendo que eu desço ali a Olaria, Moto Snob, quem conhece a região, 2 minutos eu estou no centro, né? E às vezes acontece isso comigo, e aí eu decido seguir o meu caminho como eu bem entendo. Só que um dia desses aí, eu coloquei e falei, de novo, jogando eu pela Bandeirantes, eu vou por aqui, depois lá o Waze atualiza e dá o destino. Só que o DAI estava abrindo umas ruas lá, atrapalhou tudo. Se eu tivesse seguido o Waze, eu tinha chegado mais rápido no meu destino. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque Deus nem sempre nos conduz pelo caminho mais rápido. Mas Deus nos conduz pelo caminho que Ele nos ensina, pelo caminho que Ele nos protege e pelo caminho que Ele nos prepara. E às vezes a gente pensa o quê? Não, eu sei um caminho mais curto. Eu conheço os atalhos. E aí você vai pelo atalho que você decide, chega lá, estão fazendo umas obras, o trânsito está parado e você fala, rapaz, por que eu não fui seguindo o Waze? E esse texto que nós vamos ler agora, Êxodo 13, 17 ao 22, nos dá aí grandes lições sobre isso. Diz assim, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Por isso, então, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar, ou seja, não para guerrear ainda. Esse exército não estava preparado para guerrear, eles estavam preparados para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo então saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. Durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, o Waze às vezes te dá um caminho mais longo, mas te garante que você vai chegar no seu destino. Deus, às vezes, também não permite que nós vamos pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, mas garante
que Ele irá conosco e que nós chegaremos no nosso destino. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, ouvindo a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Depois de tanta resistência de Faraó em libertar o povo, após Deus enviar as pragas ao Egito, se revelando como o verdadeiro Deus e derrotando todos os deuses do Egito, e com a última praga, matando então os primogênitos ali do Egito, Faraó não vê outra saída a não ser deixar que o povo fosse embora. Então, havia 2 caminhos do Egito até Canaã. Um era um atalho do Egito até o norte de Canaã, uma viagem com cerca de 4 a 5 dias, eles já estariam lá. Olha só. O outro era um caminho bem mais longo, através do deserto. E foi justamente esse caminho mais longo que Deus escolheu levar o povo dele para chegar então até Canaã. Agora a pergunta é, por que Deus levou o povo por um caminho mais longo, se Deus poderia guiá-los num caminho curto e pronto, chegasse lá? Nós temos algumas respostas e houve muitas razões pelo qual Deus conduziu esse povo pelo deserto, como nós já destacamos aqui nas reflexões passadas. Mas é preciso também pensar aqui nesse texto. Primeiro, Deus queria que esse povo aprendessem a obedecer, ou seja, leis deveriam ser dadas a esse povo. Rituais iriam ser instituídos. Deus iria ensinar eles como que o povo de Deus devem adorar a Deus. Existem formas, existe como se apresentar diante de Deus, com reverência, com temor, como que nós obedecemos a Deus, como que nós prestamos o nosso culto a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que nós entendemos, que nós decidimos a prestar culto a Deus. Não. Deus estabeleceu formas como prestar culto a Deus. Então, eles estavam há 400 anos do Egito. E era necessário tirar o Egito de dentro deles, não apenas tirar eles do Egito, mas era necessário extrair toda aquela cultura que tinha dentro deles. Segundo, Deus queria preparar eles. E às vezes Deus nos leva por esse caminho para preparar a gente. Por quê? O texto nos diz que esses homens não estavam prontos para guerrear. Eles não estavam prontos para uma batalha. Pois se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam ter que enfrentar os filisteus. E os filisteus sempre foram uma pedra no sapato do povo de Deus. Sempre foram. Ainda mais aqui no início. Aí Deus viu que na hora que eles dessem de frente com o povo filisteu, a Bíblia nos diz que Deus então falou, ora, se eles tiverem que guerrear com os filisteus, na hora eles vão desistir. Eles vão querer voltar então para o Egito, mesmo sendo escravo, mas pelo menos eu era um escravo vivo, não era um escravo morto. Então Deus também precisava preparar esse povo. Então Deus os conduziu pelo deserto. E há aqui no texto mais algumas lições daquelas que nós já aprendemos e tem algumas mais aqui para nós meditarmos. Primeiro que eu quero pensar com vocês aqui é que muitas vezes o caminho mais difícil é exatamente o que Deus usa para fortalecer e para desenvolver a nossa fé. Ah, como seria bom se Deus desenvolvesse a nossa fé num caminho fácil, relax, de viagem, um caminho turístico, com paisagem bonita. Mas Deus não quis assim. Deus pega caminhos difíceis para usar esses caminhos difíceis para, então, fortificar e desenvolver a nossa fé. Diz aí o texto que nós lemos. Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora esse caminho fosse curto, Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, então,
Deus fez o povo dar a volta no deserto. Uma coisa é você assim olhar e falar assim, não, eu vou pelo caminho mais longo. Eu quero curtir a viagem. Outra coisa é você não ter opção. Deus pegar você e falar, rapaz, você vai pelo caminho mais difícil. Você vai pelo caminho mais longo. Não, Senhor, não tem não. Você vai e pronto, acabou. E foi justamente isso que Deus fez com esse povo. Deus olhou e falou, existe um caminho mais fácil, mas eu vou levar vocês pelos caminhos mais difíceis. Deus, Ele sabe que a nossa fé precisa ser desenvolvida. Ele sabe que a nossa confiança nele precisa ser desenvolvida. E Deus fez, então, a escolha do caminho ao qual levaria esse povo para Canaã. Esse caminho teria o deserto pela frente. E nós precisamos lembrar, então, que a Bíblia aqui nos mostra que nós não somos o dono do nosso próprio caminho. Não. Eu, com certeza, acredito que você, assim também como eu, você já passou por caminhos que você não queria, mas passou. Por quê? Porque Deus te levou lá. E você fala assim, não, mas eu não queria isso. Não importa o que você quer. Quando Deus quer, Ele vai fazer. E aí, esses homens foram levados para lá. Por quê? Porque Deus nos mostra que nós não somos o dono do nosso próprio caminho. E é lindo, porque lendo essa semana, encontrei esse texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz, eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Quer dizer, nem sua vida te pertence. E ele continua, não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho. O profeta dizendo, eu sei, Deus, eu sei que se o Senhor quiser acabar com a minha vida agora, o Senhor acaba. Eu sei, Senhor, se o Senhor quiser entupir uma veia do meu coração agora, o Senhor entope. Eu sei, aliás, eu nem preciso fazer planos, porque eu não sou dono do meu próprio caminho. Esse caminho às vezes pode se acabar hoje para mim, Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Ou seja, o homem, ele pode até delinear, projetar algo, porém, apesar de tudo, é Deus que sempre dirige os nossos passos. Se você é filho de Deus, e nós vamos ver aqui nessa noite, é Deus quem o guia. E às vezes esse guiar não é um caminho tão maravilhoso assim. Mas o que Deus nos promete é que Ele está conosco nesse caminho. Bom, sabe, irmãos, nós não gostamos de passar pelo deserto. Não gostamos. Quem aqui gosta de passar pelo deserto, ergue a mão. Achei que o Felipe ia erguer, eu ia assustar já. Falar, passa você sozinho, cara. Ó, tá tirando uma foto aqui. Aí, meus irmãos, ninguém gosta. Se você falar para mim, você gosta, pastor? Não, eu não gosto. Ninguém gosta. Nós não gostamos de caminhos difíceis. Porém, esta é uma maneira pedagógica de Deus, ou seja, essa é uma maneira de Deus nos ensinar. Deus ensina a nós através desses caminhos difíceis. Conosco para nós passarmos, então, a confiar nele. Deus olha para nós e fala, rapaz, está na hora de a gente desenvolver essa fé. Porque você chegou aqui agora e a gente precisa crescer, precisa amadurecer. E aí, você que não gosta de deserto, não, Senhor, tá bom. Não, não tá bom não, cara. Vamos aumentar esse negócio aí? E aí ele leva a gente para esses caminhos. Você quer ver só? Paulo, capítulo 1 de 2 Coríntios, uma passagem muito linda que eu gosto, diz assim, versículo 8 e 9, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Olha só, hoje tem aí um ditado aí, amacetado, não é um negocinho, amacetar? Mais ou menos isso que Paulo fala assim, ó, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que nós não iríamos sobreviver. De fato, nós esperávamos morrer, ele diz. Sabe aquele momento do deserto, você fala, não, acabou tudo, agora só resta morrer. Aí ele diz assim, ó, mas
como resultado do que? Desse sofrimento, de todas essas dores que eles passaram na província da Ásia, ele diz, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos então a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo entendeu que quando Deus levou ele para o sofrimento, aquele homem que tinha tudo para ser orgulhoso, ele entendeu que Deus queria desenvolver a fé dele. Ou seja, ele diz aqui, ele fala, como resultado nós deixamos de confiar em nós. Aliás, foi totalmente ao contrário. Aprendemos a confiar somente em Deus. Você pegou aí? Por que Deus faz, às vezes, ele nos leva por caminhos difíceis? Porque Ele quer desenvolver a nossa fé nele, a nossa confiança nele. E esse homem que estava esperando morrer, ele diz, aprendemos a confiar em Deus, que ressuscita os mortos. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque às vezes a gente não deseja mesmo ir por esses caminhos difíceis, mas quando a gente passa, a gente entende, a gente fala assim, foi a maneira de Deus desenvolver a minha fé. Às vezes eu confiava em mim, às vezes eu confiava no meu recurso, às vezes eu confiava na pessoa, agora não, eu aprendi a confiar somente em Deus. Então nós vimos aqui, o caminho mais difícil é muitas vezes que fortalece a nossa fé. Agora, nós vamos ver como Deus não apenas nos leva, mas também Ele vai à nossa frente nesse caminho difícil. E isso é uma doutrina consoladora a nós. Saber que Deus está na nossa frente. Saber que quando nós colocamos o nosso pé, Deus já colocou o pé dele na frente. Isso é uma doutrina que traz consolo ao nosso coração. Segunda coisa para pensarmos. Aqueles que são de Deus são guiados por Deus. Aqueles que são de Deus são guiados por Deus. Diz aí, versículo 21. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia à frente deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. Durante a noite, fornecia a luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia diante deles, de dia como uma nuvem, trazendo sombra para que eles aguentassem aquele sol castigante. À noite vinha como uma coluna de fogo para iluminar o caminho. De fato, eles tinham um bom guia. De fato, eles tinham um guia fiel, que estava sempre presente com ele. E esse guia fiel ia diante deles. A palavra lá é Shekinah, ou seja, com a manifestação gloriosa de Deus. Eles tinham isso. Eles viam a manifestação gloriosa de Deus naquele deserto. Por quê? Porque aqueles que são de Deus são guiados por Deus, e porque eles são guiados por Deus, eles não se perdem. Aqueles que são de Deus não se perdem. Mesmo que passam pelo deserto, mesmo que passam pelo sofrimento da vida, mesmo que passam por tantas dificuldades e tribulações, se nós somos de Deus, somos guiados por Deus, a gente não se perde, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências da sua natureza humana, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Agora, versículo 14. Pega esse versículo para o teu coração. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, Deus conduziu aquele povo pelo deserto. Mas aquele povo era povo de Deus. E era Deus que estava guiando aquele povo. Irmãos queridos, ser conduzido pelo Espírito não significa viver novas revelações místicas.
sabe? Coisa nova. Uma coisa nova. Teve uma revelação nova. Essa semana eu ouvi de um pastor, disse para mim, rapaz, a gente tem que olhar para essas igrejas aí e ver, porque alguma coisa está errada. Eu falei, rapaz, a gente tem a Bíblia, é pregar a Bíblia, não tem o que fazer, é falar o Evangelho de Jesus. O que a gente vai fazer? Inovação? O que a gente vai fazer? Você vai atrair com entretenimento, o dia que você for com o Evangelho, o povo não vai querer mais. Opa, peraí, não foi isso que foi me oferecido, eles vão falar. Né? Não, quem é guiado pelo Espírito de Deus não precisa de uma nova revelação mística. Precisa do quê? Precisa viver em obediência à palavra, resistir ao pecado pelo poder de Deus. Precisa ser cheio do Espírito, precisa ter uma nova vida e liberta da escravidão do pecado, do Egito, da vida passada. É isso que precisa. E o Espírito agora conduz, então, aqueles que são de Deus para essa nova vida, essa nova criação. Nós somos conduzidos pelo Espírito, sempre que Ele nos convence a dizer não para a tentação. Então, quando você diz não para a tentação, sabe o que é? Você é filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus toca no teu coração, te convence, e você fala, não posso. Por quê? Não é porque você é bom, é porque você é filho de Deus, você é selado pelo Espírito Santo, você tem a marca de Deus, e porque você tem a marca, o Espírito de Deus te guia, e você não se perde. Israel saindo do Egito, diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, 1 e 2, nós vamos ler, eles foram batizados na nuvem, ou seja, eles foram batizados na manifestação de Deus, na Shekinah de Deus, na presença de Deus. Foram batizados no mar também. Olha aí, capítulo 10, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles, e quando eles atravessaram o mar, na nuvem e no mar, eles foram batizados como seguidores de Moisés. Ou seja, essa nuvem apontava para Cristo também. A presença de Deus guiando a igreja de Deus, guiando o povo de Deus, apontava para Deus, o Espírito de Deus agindo no nosso coração e a gente discernindo as coisas diante das tentações. Essa nuvem apontava para isso, e nós fomos libertos da escravidão do pecado ao sermos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, apontando para Jesus, esta passagem bíblica. Israel foi ao Monte Sinai, ali no deserto, para receber essa lei. Hoje, esta lei está escrita na tábua do nosso coração pelo Espírito. E aí o Espírito nos faz lembrar quando nós erramos, quando somos tentados. Esse Espírito Santo faz lembrar desta lei de Deus, os princípios e valores dos reinos de Deus que estão na tábua do nosso coração. Por isso que aqueles que são levados ao deserto, Deus não permitirá que ele se perca por lá. Isso, meus irmãos, é algo tão consolador para nós. Por quê? Porque se você é de Deus, se você é filho de Deus, você pode passar pelo deserto. Deus não priva a gente de passar pelo deserto. Aliás, é uma das maneiras favoritas dele, nos levar para o deserto. Só que se a gente é povo de Deus, a gente não fica morto lá, não se perde lá, não sai do caminho lá. Não, por quê? Porque Deus vai nos guiando, porque aqueles que são de Deus são guiados por Deus. Terceiro e último para pensarmos, Deus estará conosco até o fim nessa jornada, mas nós também precisamos estar sujeitos à vontade dele, certo? Então entra a ação também sua aqui, se sujeitar à vontade de Deus. Olha aí, e a coluna da nuvem, versículo 22, não se afastava do povo durante o dia, mas nem a coluna de fogo não se afastava durante a noite. Deus não se afastou deles.
Deus estava com eles. Nem quando eles pensavam que não precisavam mais da nuvem. Deus falou: vocês não sabem de nada. Eu preciso estar aqui com vocês, senão vocês vão se perder. Nem quando eles murmuraram. Pensa, Deus não se afastou, a nuvem continuou lá. O povo de Israel sempre entendeu isso, sabe? Esse favor de Deus sempre foi reconhecido com gratidão. Tem uma passagem bíblica, Neemias capítulo 9, versículo 19. Mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. Mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia. A coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Isso é misericórdia e bondade de Deus. É Ele que preserva a gente no deserto. E o povo de Deus reconhece isso com o coração grato a Deus. Você olha para os desertos que você passou, você olha para o deserto que você está passando, e isso tem que encher o teu coração de gratidão, saber que você foi preservado por Deus. Deus cuidou de você. Deus está sempre conosco, e a presença de Deus vai nos guiando, então, pela trajetória da vida, nos moldando a sermos mais parecidos com Jesus. Deus estava formando este novo povo com características peculiares de Deus, e essa nuvem, então, simbolizava a orientação de Deus, a proteção de Deus para aquele povo. Mas só que é o seguinte, irmãos, presta atenção aqui. O povo tinha que se submeter àquela nuvem. O povo tinha que se submeter àquela coluna. Quando ela se movesse, o povo deveria desmontar acampamento e seguir a nuvem. Ou seja, existem algumas passagens bíblicas, umas dessas passagens, a Bíblia fala que a nuvem parava, e às vezes ficava um determinado longo tempo, e eles montavam um acampamento, se estabeleciam naquele lugar. E de repente, olhava para a nuvem começava a se mover. A nuvem se movia, desmontava. Só que também, às vezes, acontecia disso acontecer uma semana, ou até mesmo um dia. Pense você, era milhões de pessoas. A nuvem parou, vamos parar. Monta acampamento. No outro dia de manhã você levanta, a nuvem está se movendo. Rapaz, desmonta tudo de novo, vamos embora. Porque ela está se movendo. Isso nos mostra também que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Deus sabe guiar os nossos passos. Deus sabe nos levar aos caminhos. Mas para vivermos isso, a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Olha só, Êxodo capítulo 40, versículo 36 ao 37. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, eles permaneciam ali onde estavam, até a nuvem se elevar. Ou seja, às vezes dava um comichão nos caras assim, que era parecido um pouco comigo, você não consegue ficar muito parado, e os caras, a gente precisa sair daqui, a gente precisa seguir viagem. Mas eles olhavam para a nuvem e a nuvem parada. E agora, vou seguir sem a orientação de Deus pela minha própria responsabilidade? Ou eu vou esperar aqui mesmo, esperar Deus se mover e aí eu sigo? Irmãos, eu não preciso nem falar para você que a melhor coisa é você observar e discernir a vontade de Deus. Por quê? Porque se você se submeter à vontade de Deus, é chegada garantida. E você não se perde. Ou seja, para vivermos as promessas de Deus, para provarmos do cuidado de Deus nos momentos difíceis da vida, para estarmos sempre debaixo da orientação de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que às vezes você fale, não, isso aí é ruim, Deus sabe o que é melhor para nós, para vivermos tudo isso que Deus tem para nós, e eu sei que você quer, você tem que se submeter à vontade de Deus. E submeter à vontade de Deus ali
era seguir a nuvem, era obedecer a lei que eles receberam no Monte Sinai. Para nós é obedecermos essa bendita palavra do Senhor, seguirmos essa bendita sagrada Escrituras, que transforma a nossa vida, andarmos conforme as Escrituras diz como nós devemos andar. Está aqui. Às vezes, então, eu vejo pessoas dizendo: eu quero viver as promessas de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: eu quero viver a vontade de Deus. Dá vontade de fazer assim: toma aí, ó. Quer viver as promessas de Deus? Viva a Bíblia. Quer viver a vontade de Deus? Está aqui, meu camarada. Aplique a Bíblia na tua vida e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que você projetou para ser, que Deus te projetou para ser, você vai viver. Se você viver a palavra de Deus, você colherá e será aquilo que Deus deseja que você seja. Salmo 1, do 1 ao 6, diz: feliz é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, o teu prazer está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Quer viver a promessa de Deus? Ele é como a árvore plantada à margem do rio. Medite na palavra de Deus, você vai ser como essa árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham. Quer prosperar? E ele prospera em tudo o que faz, diz a Bíblia. Agora, olha só, para quem não vive, que a Bíblia diz, o mesmo não acontece com os perversos. São como palha, levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas os perversos, ele leva à destruição. Pastor, eu quero viver as promessas de Deus. Ai, pastor, como eu quero viver os milagres de Deus. Ai, pastor, como eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, pastor. E aí pega uns camaradas e fala assim: vem cá, irmão, dá seu dízimo, dá sua oferta, traz o documento do carro, faz campanha de 7 dias, quebra, irmão, essa corrente e faz um monte de coisa, irmão. Quando na verdade é nua e crua, corte tramontina. Está aqui, ó. Viva isso. Você vai viver a promessa de Deus. Viva isso. Você vai viver a vontade de Deus para a sua vida. E aqueles que vivem isso são como árvores plantadas à beira do rio. As suas folhas nunca murcham. Não. E Deus os leva ao caminho dos justos. Que o Senhor fale ao teu coração, assim como falou ao meu coração. E falou muito mais nessa noite ao meu coração. Você está vendo como a gente não precisa de nenhuma revelação mística? Isso para nós basta a palavra de Deus. Não precisa de nada, irmão. Está aqui. Está no Evangelho de Jesus. Está na palavra do Senhor. Para encerrarmos então, uma pergunta. Você tem seguido a nuvem? Você tem discernido as coisas aonde Deus está te levando? Ou você tem empinado o nariz, enroscado no fio da rua e falado assim: não, eu vou seguir o meu próprio caminho, que eu sei o que é bom para mim. Você tem seguido a nuvem? Hoje Deus te chama para confiar na direção que Ele tem. Que Ele tem. Mesmo que essa direção, às vezes, não vai pelo caminho mais curto, não vai cortando atalho, mas Ele nos leva para o deserto.
Mas no fim, Ele nos levará à terra prometida. E sabe o que mais importa para nós? É a presença de Deus. Meus irmãos, não tem nada mais valioso do que a presença de Deus. Não tem. Pode falar para mim o que for. Não existe nada a qual possa trocar a presença de Deus nesse mundo. Pode ser o bilhete premiado. O salmista chegou a tal ponto de tendo tudo que ele queria. Ele falou: Senhor, tira-me tudo, mas não tire a presença do teu Espírito. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito nos garante a chegada lá no reino dos céus. E aonde tudo mais importa é a presença de Deus que nós teremos para toda eternidade. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bondoso, gracioso. Que esse mesmo Deus te guie, te preserve, te proteja e te leve com segurança até o dia de nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali o veremos face a face, assim como Ele é. Oh, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Ver o nosso Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. O grupo de louvor pode subir. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, a gente não precisa de nada novo. A gente não precisa de nenhuma revelação nova. O Senhor é o nosso mediador, Deus. O Senhor é o nosso mediador. A gente não precisa, ó Senhor, de pessoas mediarem por nós, ser portadores da nova revelação. Não, Senhor. O Senhor é a palavra e nos deixou a palavra, Senhor. No início era o Verbo era Deus e estava com Deus, o teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nos leva, Senhor, nos leva em proteção, nos preservando, com teu Espírito nos guiando, e que nós possamos discernir o teu mover mediante a tua palavra. Teu mover aonde nós devemos ir, aonde nós devemos colocar os nossos pés, as palavras que nós devemos falar. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor. Leva-nos em segurança até que chegarmos o dia de nos encontrarmos com o teu Filho Jesus. E com o Senhor teremos a presença gloriosa e plena. Em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar a Deus com alegria nessa noite?